que é o Teorema de Green? Como ele vai ajudar a gente a calcular integrais de linha em curvas fechadas? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre o Teorema de Green para as integrais de linha, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para começar a falar sobre o Teorema de Green, vamos revisar alguns conceitos que vão ser importantes para a gente entender esse teorema, tá bom? O primeiro conceito é o conceito de curva fechada. Então, quando a gente tem uma curva C, a gente vai falar que essa curva é fechada quando ela começa e termina no mesmo lugar. Então, essa curva começa aqui nesse ponto, e aí a gente vai tendo a curva sendo orientada, né? E o final da curva tá exatamente nesse mesmo ponto. Então, não é, por exemplo, uma curva assim ou uma curva assim, que começa e termina em lugares diferentes, né? Aqui, a curva fechada é como se fosse uma pista de kart. Você sai aqui do início, e aí você dá a volta e chega no mesmo lugar onde você começou. Então, em alguns casos, a gente vai precisar calcular integrais de linha em curvas fechadas. Uma curva C, que é uma curva fechada, que cumpre com isso aqui. E aí, a gente vai falar que uma curva C tem orientação positiva quando a gente está percorrendo essa curva no sentido anti-horário. Ou seja, a gente está vindo nesse sentido assim. Então, para ficar mais fácil de você entender quando a curva tem orientação positiva, pensa que em qualquer ponto que você tiver aqui da pista de kart, a parte de dentro da pista está do seu lado esquerdo e a parte de fora da pista está do seu lado direito. Isso em qualquer lugar que você tiver aqui, quando você está percorrendo essa pista no sentido anti-horário. Então, por que é importante a gente saber esse conceito de orientação? Porque a gente pode percorrer a curva nos dois sentidos. A gente pode sair daqui e vir nesse sentido, ou então a gente pode sair daqui. E isso vai influenciar no valor da integral, isso vai influenciar no cálculo que a gente fizer da integral de linha. Então, como referência, a gente vai falar que a orientação positiva, a padrãozão lá que a gente sempre quer, é a orientação no sentido anti-horário, tá bom? Um outro conceito que é importante a gente revisar antes de falar do Teorema de Green é que quando a gente está calculando a integral de linha de um campo vetorial, que tem coordenadas fx, fy, fz, a integral de linha desse campo na curva C, com a diferencial dr, é a mesma coisa do que fazer a componente x dx mais a componente y dy mais a componente z dz. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um campo f, que ele é dado por exemplo, 3x e 2y, e aí você quer calcular a integral de linha de f em determinada curva C, isso é exatamente a mesma coisa que a integral na curva C da primeira componente, 3x vezes dx, mais a segunda componente, 2y dy. Então, é a mesma coisa, tá bom, gente? Isso aqui é uma relação que a gente viu lá nas aulas anteriores entre as integrais de linha escalares e vetoriais. Então, isso aqui é uma verdade, tá bom? Agora sim, vamos começar a falar sobre o Teorema de Green. O que é esse teorema, como ele vai ajudar a gente e no que ele vai facilitar a nossa vida. O que acontece no Teorema de Green é que a gente vai relacionar as integrais de linha, que a gente tem visto até o momento nesse módulo, com as integrais duplas, que a gente vê lá em cálculo com várias variáveis. A gente vai transformar uma integral de linha em uma integral dupla, ou vice-versa em alguns casos, transformar uma integral dupla em uma integral de linha. Gente, então o que acontece? Tem alguns casos que é um pouco complicado você calcular a integral de linha de uma função. Por exemplo, você pode ter uma curva que é muito complicado de você lidar com aquela curva, ou então que vai cair em mais de uma integral de linha diferente para você calcular. Só que o Teorema de Green vem para facilitar a sua vida nesse sentido, ele vai encurtar as continhas que você vai fazer, sabe? Porque ele consegue transformar aquela integral de linha, se cumprir as condições que a gente vai ver,
em uma integral dupla, que é uma integral que acaba ficando um pouco mais simples de calcular, dependendo do caso. Então, a gente vai conseguir relacionar esses dois tipos de integral para ver qual fica mais simples de a gente fazer, qual vai dar menos contas e qual vai ser menos trabalhoso no final das contas, né? Então, vamos lá entender como vai funcionar esse teorema. Gente, então vamos imaginar que a gente tem uma curva C, uma curva que você conhece ali, você sabe a equação vetorial dela, tem os parâmetros, e aí você precisa calcular a integral de linha de um campo F ao longo dessa curva C. Bom, você até consegue calcular, mas fica um pouco complicado ali, porque vai dar umas contas meio estranhas e vai cair uns números que não são muito legais de trabalhar. Mas você sabe que essa curva é fechada e ela tem a orientação positiva. Ela tem a orientação no sentido anti-horário. Então, vamos pensar o seguinte. Como essa curva é fechada, ela está delimitando uma região aqui dentro, né? Então, ela está fechando, encapsulando aqui, digamos assim, uma região que tem vários pontinhos XY. Então, a curva fechou aqui, fechou a porta e formou uma casinha ali de vários pontos. Vamos chamar essa região aqui dentro de região D. É a região delimitada pela curva C. O que o teorema de Green vai falar pra gente? Que se a gente tem uma curva C, que é orientada positivamente, e você quer calcular essa integral de linha ao longo da curva C, sendo que o nosso campo vetorial F é P na primeira coordenada e Q na segunda coordenada, né? Então, cai nessa integral de linha aqui. A gente pode transformar isso em uma integral dupla, simplesmente fazendo a integral dupla na região D, que é essa região aqui delimitada pela curva, da derivada parcial de Q em relação a x, menos a derivada parcial de P em relação a y. Então, você transformou uma integral de linha em uma integral dupla. Ó, gente, então aqui nesse caso, a gente tem um campo F, que a primeira coordenada dele é algum P de x e y, e a segunda coordenada dele é Q de x e y. E aí, você quer calcular a integral de linha de F ao longo da curva C. Essa integral de linha, seguindo o conceito que a gente viu no começo da aula, é a mesma coisa que a integral de P dx mais Q dy ao longo da curva C. E o teorema de Green fala pra gente que se essa curva C for orientada positivamente, então você estiver indo no sentido anti-horário com essa curva, e além disso, P e Q forem funções contínuas, com derivadas parciais também contínuas, você pode escrever essa integral dessa forma, como uma integral dupla. Agora vem uma pergunta: como eu sei se a minha curva C está orientada positivamente? Ou o exercício vai te dar algum sinal disso, então ele vai falar, saindo desse ponto, indo para esse, e aí quando você forma a figura, você vê que é uma curva orientada positivamente. Ou então, ele vai te dar a integral com uma dessas notações aqui, ó. Ou ele vai dar com essa bolinha no meio da sua integral, ou então com essa diferencial de D aqui. Então, sempre que ele der a integral com uma dessas notações, você já pode ter certeza que a sua curva tem uma orientação positiva, tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos de como a gente usa o teorema de Green. Ó, a gente quer calcular a integral de 2x dx mais x ao quadrado vezes y dy ao longo da curva C, que é dada por esse desenho aqui, esse triângulozinho que a gente tem no plano XY. Gente, vamos analisar essa curva C. A gente consegue ver que é uma curva fechada, né? E pelas setinhas, a gente tem que ela está orientada no sentido anti-horário. Então, ela tem uma orientação positiva. Então, você pode calcular isso aqui usando integrais de linha, só que você vai ver que você vai cair em 3 integrais de linhas diferentes. Uma para essa parte aqui em pé, outra para essa parte diagonal e uma outra integral de linha para essa parte deitada, porque você não consegue parametrizar a sua curva como um todo aqui, em uma integral de linha apenas, para calcular essa integral. Então, você até pode fazer, mas você vai cair em 3 integrais de linhas diferentes, tá bom?
Então, como a gente pode fazer para calcular essa integral de linha de uma forma mais simples, chegar no resultado de uma forma mais fácil? Bom, como a gente tem uma curva fechada, que está delimitando uma região D aqui, e está orientada positivamente, a gente pode pensar no teorema de Green, né? Transformar a integral de linha que a gente precisa calcular em uma integral dupla. Então, vamos fazer isso aqui. O primeiro passo de todos, para a gente usar o teorema de Green, claro que é a gente verificar se a nossa curva é fechada, né? Agora, a gente precisa encontrar quem é P de XY e quem é Q de XY. Então, o P é quem multiplica o dx aqui na sua integral, ou seja, é a primeira coordenada do seu campo F, que vale 2x. E o Q é a segunda coordenada do seu campo F, que é quem está multiplicando dy, que vale x² vezes y. Legal, já temos quem é P e quem é Q. Agora, para colocar isso no teorema de Green, a gente precisa encontrar a derivada parcial de Q em relação a x menos a derivada parcial de P em relação a y. Então, esse vai ser o nosso segundo passo. Encontrar quem é dq dx e quem é dp dy. Então, gente, toma cuidado. O que multiplicava o dy, você deriva em relação a x. E o que multiplicava o dx, você vai derivar em relação a y. Então, inverte, tá bom? Então, dq dx é a derivada de x² vezes y em relação a x, que vai dar 2xy. E o dp dy é a derivada do p em relação a y. Aqui não tem y, né? Então, é a derivada de uma constante, que vai dar 0. Então, colocando isso na integral, a gente vai ter a integral dupla na região D, que é delimitada aqui pela sua curva, do dq dx, que é 2xy, menos dp dy, que vale 0. Então, aqui fica só o 2xy, né? Com a diferencial de área. Então, quando a gente calcula a integral dupla, a nossa diferencial é a diferencial de uma área, né? Legal, gente. Então, basicamente, a gente caiu em um exercício de integrais duplas que está falando o seguinte pra gente. Calcule a integral da função 2xy na região D, que é essa região aqui delimitada pela sua curva. Então, como a gente calcula essa integral dupla, gente? A gente precisa identificar quem é a região D, encontrar de onde até onde está variando x e de onde até onde está variando y. Então, a região D vai englobar os pontos x e y, tais que... vamos entender aqui essa região, lembrando lá dos conceitos de integrais duplas em regiões gerais. Então, o x está variando entre constantes, né? Ele está variando de 0 até 1. Então, a gente pode colocar aqui, x varia entre 0 e 1. E o y? O y também começa no 0, ele começa aqui na horizontal, no 0, bonitinho. Só que o y, ele não está variando até algum valor específico. Ele está variando até essa reta diagonal aqui. Ele está variando até ela, em todos os sentidos, né? Então, ele nunca vai ultrapassar acima dessa reta. Então, o y está variando até a reta que passa pelo ponto 0, 0 e pelo ponto 1, 1. Quem é essa reta, gente? A reta onde o y é sempre igual ao x. É a reta identidade, né? Y igual a x. Então, o y está variando sempre até aquele valor de x. Então, quando x é 0,5, o y só vai até 0,5, que é onde está essa reta aqui. Então, a gente encontrou aqui de onde até onde varia o x e de onde até onde varia o y. Sempre lembrando dos conceitos de integrais duplas em regiões gerais. Então, como vai ficar a nossa integral dupla, gente? A gente tem a integral dupla da função 2xy. Como o x está variando entre constantes e o y está variando entre funções, a gente vai colocar a diferencial do y primeiro,
variando de 0 até x, e depois a diferencial do x, variando de 0 até 1. E agora é só a gente resolver essa integral dupla. A gente resolve de dentro para fora, né? Então, começando pela integral de dentro, a gente tem a integral de 2xy em relação a y de 0 até x. Então, a primitiva de 2xy em relação a y, o 2x é uma constante que está multiplicando o y, né? Então, vai ficar essa constante vezes a primitiva de y, que é y ao quadrado sobre 2. Só que aí a gente pode cortar o 2 em cima e embaixo, e nossa primitiva fica simplesmente x vezes y ao quadrado. E aí a gente calcula isso de y igual a 0 até y igual a x. Substituindo y por x, vai ficar x vezes x ao quadrado. E substituindo y por 0, fica x vezes 0 ao quadrado. Isso aqui vai zerar. E, portanto, o resultado dessa integral de dentro aqui, a integral em relação a y, é x vezes x ao quadrado, que dá x ao cubo. Então, já encontramos o resultado da integral mais interna. Agora, vamos para a integral externa, que é a integral em relação a x. A gente vai integrar o resultado da integral interna, que deu x ao cubo, de 0 até 1, em relação a x. A primitiva de x ao cubo vai ser x à quarta sobre 4. E a gente calcula isso de x igual a 0 até x igual a 1. Substituindo x por 1, vai ficar 1 à quarta sobre 4. E substituindo x por 0, fica 0 sobre 4. Então, o resultado final é 1/4. Esse é o valor da nossa integral dupla, dessa integral aqui, que, consequentemente, pelo teorema de Green, é o resultado da nossa integral de linha, da integral de 2x dx mais x ao quadrado dy ao longo da curva C. Isso nada mais é do que a integral do campo f, que tem coordenadas 2x e x ao quadrado vezes y, ao longo dessa curva C. Ou seja, o trabalho realizado por esse campo vetorial para mover uma partícula ao longo dessa curva fechada, então do começo ao fim dessa curva, é 1/4. Esse é o trabalho realizado, lembrando da interpretação física das integrais de linha. Agora vamos ver esse exercício aqui, gente. A gente quer calcular a integral de linha ao longo da curva C, sendo que essa curva C está orientada positivamente, por causa dessa bolinha aqui no meio da integral. E aí a gente tem xy dx mais x ao quadrado dy. Lembrando que isso quer dizer que a gente está calculando a integral do campo f, que tem coordenadas xy, x ao quadrado, né? E aí ele fala pra gente que a curva C é o retângulo que tem esses vértices aqui. Então, vamos aqui desenhar esse retângulo só pra gente ver como ele tá se comportando. Então, a gente tem um vértice no ponto 0, 0, outro vértice no ponto 3, 0, então quando x vale 3 e y vale 0, outro vértice no ponto 3, 1, e outro vértice no ponto 0, 1, quando x vale 0 e y vale 1. Então, essa aqui é a nossa curva, ó, é um retângulo, e a gente quer calcular a integral de linha nesse retângulo. Você pode fazer usando a integral de linha, então parametrizando o que a gente tem aqui, só que aí você vai ter que parametrizar 4 coisas diferentes, cada um dos lados do seu retângulo, né? E aí você vai cair em 4 integrais de linha. Então, compensa mais a gente verificar aqui o uso do teorema de Green. Como ele já deu pra gente que a curva é orientada positivamente, a gente já sabe que ela tá no sentido anti-horário. E é uma curva fechada, né? É um retângulo fechadinho, começa e termina no mesmo lugar. Então, a gente tá apto para usar o teorema de Green aqui nesse exercício, tá permitido. Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente identificar quem é P e quem é Q. Então, vamos lá. P de xy é quem tá multiplicando dx. Então, é x vezes y.
E Q de xy é quem está multiplicando dy, que é x ao quadrado. Agora, vamos encontrar a derivada de Q em relação a x. Então, ó, quem estava multiplicando o y, a gente deriva em relação a x. E a derivada de P em relação a y. A derivada de Q em relação a x vai ser a derivada de x ao quadrado, que é 2x. E a derivada de P em relação a y é a derivada de x vezes y, então uma constante, vezes a nossa variável, que é a derivada da própria constante. Então, a nossa integral de linha vai cair em uma integral dupla na região D, que é a região aqui delimitada pelo retângulo, do dq dx, que é 2x, menos o dp dy, que é x. Então, a gente quer calcular a integral dupla na região D de 2x menos x, que é x. Essa é a integral que a gente vai calcular e que vai dar o mesmo resultado dessa integral de linha aqui, porque a nossa curva é fechada e é orientada positivamente. Então, vamos analisar quem é a região D para a gente poder montar a integral dupla aqui. Nossa região D é uma região retangular, então a gente cai no tipo mais simples de integrais duplas. É uma região retangular e que, portanto, x e y vão estar variando entre constantes. O x está indo de 0 até 3, né? São os valores onde o x está variando. E o y está variando de 0 até 1. Então, a gente já tem a variação da região da integral dupla. Nossa integral vai ficar assim, ó, a integral de x, como tanto x quanto y estão variando entre constantes, tanto faz colocar o dx ou o dy primeiro. Vou colocar o dx aqui, que está variando entre 0 e 3, e o dy, que está variando entre 0 e 1. Então, vamos começar pela integral de dentro, que é a integral de x em relação a x de 0 até 3. A primitiva de x, como a gente tem x elevado a 1, a primitiva é x ao quadrado sobre 2. E a gente integra isso de x igual a 0 até x igual a 3. Então, substituindo x por 3, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9 sobre 2. E substituindo x por 0, fica 0 sobre 2. Então, o resultado da integral de dentro é 9 sobre 2. Agora, vamos fazer a integral de fora, que vai ser a integral de 0 até 1 do resultado da integral de dentro em relação a y. Então, a gente está integrando uma constante. A primitiva de uma constante é essa própria constante vezes a nossa variável. E a gente faz isso de y igual a 0 até y igual a 1. Substituindo y por 1, a gente vai ter 9 sobre 2 vezes 1. E substituindo y por 0, vai ficar 0. Então, o resultado final da nossa integral é 9 sobre 2. Esse é o resultado da integral dupla que a gente tem aqui. E essa integral dupla veio justamente da integral de linha do campo xy, x ao quadrado, em uma curva fechada. Usando o teorema de Green, a gente conseguiu chegar no mesmo resultado de uma forma muito mais simples. Gente, agora para fechar, vamos ver o que acontece se a nossa curva não estiver orientada positivamente. Então, a gente tiver uma curva fechada, bonitinha, mas a orientação dela for no sentido horário, ao invés de ser anti-horário. Então, aqui, a gente quer calcular a integral desse campo f ao longo da curva C, sendo que a curva C é a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, então é uma circunferência de raio 5, né? Orientada no sentido horário. Então, vamos ver como é essa curva. A gente tem uma circunferência centrada na origem, e ela tem raio 5. Só que essa circunferência está andando no sentido horário. Então, ela está andando nesse sentido assim, ó, igual um relógio mesmo. Mas, pô, a gente tem uma curva fechada, bonitinha, tinha tudo para ser uma integral de linha onde a gente pudesse usar o teorema de Green, né? Então, gente, vamos pensar. A gente quer calcular a integral de linha de f dr
ao longo da curva C. Isso é a mesma coisa que a integral ao longo da curva C da primeira coordenada de f, que é Euler elevado a x, mais x ao quadrado y dx, mais a segunda coordenada de f, que é Euler elevado a y, menos xy ao quadrado dy. Mas a nossa curva C não está orientada positivamente, então, em teoria, a gente não poderia usar aqui o teorema de Green. E, realmente, a gente não pode usar direto, mas a gente pode lembrar que se a gente tem duas curvas, C1 e C2, só que uma está orientada positivamente e a outra está orientada de forma negativa, a gente vai ter que a integral do campo f ao longo da curva C1 é o negativo da integral do campo f ao longo da curva C2. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode considerar que a curva C esteja orientada positivamente. A gente quer a integral de linha de f ao longo da curva C, que está orientada de forma negativa. Mas é só a gente fazer, então, o negativo da integral de f ao longo do negativo da curva C, ou seja, da curva C orientada de forma positiva. Então, a gente pode calcular essa integral aqui usando o teorema de Green, já que a gente vai ter uma curva positiva, e depois é só trocar o sinal do resultado, que aí a gente vai ter a integral que a gente realmente queria, a integral com a orientação negativa. Então, vamos considerar aqui, primeiramente, que a nossa curva esteja orientada positivamente, tá bom? E aí, a gente calcula o teorema de Green nessa curva orientada de forma positiva. Então, em menos c. P de xy é quem multiplica dx, que é Euler elevado a x, mais x ao quadrado vezes y. E Q de xy é quem multiplica dy, que é Euler elevado a y menos xy ao quadrado. Então, vamos encontrar quem é dq dx, a derivada de q em relação a x. A derivada do primeiro termo é zero, né, porque é uma constante em relação a x, e a derivada de menos xy ao quadrado vai ser menos y ao quadrado. Agora, a derivada de p em relação a y. A derivada de Euler elevado a x vai zerar, né, que é uma constante, e a derivada de x ao quadrado y vai ser x ao quadrado. Então, usando o teorema de Green, a gente vai ter a integral dupla na região D, que é a região dentro dessa circunferência de raio 5, do dq dx, que é menos y ao quadrado, menos o dp dy, que é x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser a integral dupla na região D de menos x ao quadrado mais y ao quadrado com a diferencial de área. Essa é a integral dupla que a gente quer calcular, sendo que D é a região dentro da circunferência de raio 5. Então, gente, como a nossa região é uma região que está em uma circunferência, uma região circular, para resolver essa integral dupla, a gente vai transformar para coordenadas polares, tá bom? Então, em coordenadas polares, na nossa região, o R varia de 0 até 5, que é o raio da circunferência, e a gente está dando a volta completa aqui dentro da circunferência. Então, o θ varia de 0 até 2π. E x ao quadrado mais y ao quadrado é a mesma coisa que r ao quadrado. Então, essa integral vai ficar assim, ó. A integral de menos r ao quadrado. Aí, a gente multiplica o jacobiano, que é r, né? E aí, fica dr dθ. O r varia de 0 até 5 e o θ de 0 até 2π. Então, a gente tem a integral de menos r ao cubo, dr dθ, com r variando de 0 a 5 e θ variando de 0 a 2π.
Então, só lembrando lá de integrais duplas, de quando a gente viu essa matéria, a gente passa para coordenadas polares sempre que a gente tem uma região circular, porque vai facilitar completamente os nossos cálculos. Mas aí agora a gente resolve como uma integral dupla normal. Então, resolvendo a de dentro, a gente tem a integral de menos r ao cubo em relação a r, de 0 até 5. Então, a primitiva de r ao cubo em relação a r é r à quarta sobre 4. E a gente calcula isso de r igual a 0 até r igual a 5. Então, substituindo r por 5, a gente tem menos 5 à quarta sobre 4. E substituindo r por 0, vai zerar, né? Então, fica só menos 5 à quarta sobre 4. 5 elevado à quarta dá 625. Então, fica menos 625 sobre 4. E agora, vamos para a integral de fora, que é a integral em relação a θ. Então, a integral de 0 até 2π do resultado da integral de dentro, que é menos 625 sobre 4. Então, a gente está integrando uma constante. A primitiva de uma constante é essa própria constante vezes a variável θ. E aí, a gente calcula isso de θ igual a 0 até θ igual a 2π. Substituindo θ por 2π, a gente tem menos 625 sobre 4 vezes 2π, e substituindo θ por 0, vai zerar, né? Fica 625 sobre 4 vezes 0. Então, sobra só esse termo aqui. Dividindo por 2 em cima e embaixo, já que aqui nos dois a gente tem um múltiplo de 2, vai ficar menos 625 sobre 2 vezes π. Mas, ó, cuidado! Esse é o resultado da integral de linha de quando a gente está fazendo com a curva orientada positivamente. Então, a gente deixou ela orientada positivamente para a gente usar o teorema de Green. Então, para encontrar o da curva orientada no sentido horário, que é o que a gente realmente quer, é só fazer o negativo desse resultado. Então, a integral de linha de f ao longo da curva C vai ser menos 625 sobre 2 vezes π. Trocando o sinal, fica 625 sobre 2 vezes π. Esse aqui é o resultado final da nossa integral. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!